Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui na aula de xadrez, essa é a nossa penúltima aula, né? Vamos reforçar os conteúdos que vocês já viram até hoje. Quem tiver dúvida, volta lá um pouquinho, porque o conteúdo está acabando e eu creio que, e preciso que vocês tenham entendido esse conteúdo, né? Eu não posso passar para o outro conteúdo sem que vocês já estejam um craque no xadrez, ou pelo menos já conseguindo jogar sozinho, já conseguindo jogar contra um adversário sem estar precisando olhar numa colinha no caderno, ou sem precisar pedir ajuda para alguém. Eu preciso assim que vocês já estejam caminhando, né, no jogo sozinho, ok? Antes de a gente começar, não esqueçam lá de colocar a frequência lá no Classroom. Lembra que mudou, você entra lá no primeiro link e responde a atividade que tem lá, sua chamada já vai automaticamente ser computada, ok? Então não esqueçam para que não tenhamos problemas no final do trimestre aí. Ok, turminha? Vamos começar com o conteúdo de hoje? Primeiro vamos relembrar o que a gente fez na aula passada, né? A gente falou sobre os lances irregulares, falamos quais são os lances irregulares, falamos ali como eles acontecem na partida, como a gente identifica cada lance. Quando a gente ainda não está craque, é normal acontecer os lances regulares, né? Às vezes o teu adversário fala que você errou, ou às vezes você vê que é uma jogada ali que não tinha como efetuar aquela jogada naquele momento e você mesmo vê que está fazendo errado e consegue voltar a jogada, né? Quais eram os lances? Então a gente viu... A gente fez até atividades sobre os lances irregulares ali, né? Sobre alguns que vocês escolheram, alguns que vocês preferiram falar sobre eles, a gente fez uma atividade. E falamos também sobre as punições. Lembra lá que, principalmente nos campeonatos, que você errou 3 vezes, você é eliminado da partida, né? Ou no campeonato, ou no torneio, né? Às vezes você está jogando ali uma partida com um colega ou com um conhecido, você também pode pré-estabelecer, se nós errarmos 3 vezes... acaba o jogo, ou você pode mudar a regra ali e falar que 5 vezes, ou não ter um limite de erros na partida ali. Vai depender muito, claro, do seu nível de sabedoria do jogo ali, do seu nível de como você está jogando. Então fica entre vocês dois essa regra, ok? E hoje vamos falar o quê? Vamos falar sobre, mais uma vez, o xadrez, mas hoje será esporte ou jogo, né? A gente já falou um pouquinho, já deu uma pinceladinha nessas outras aulas, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Vamos falar sobre alguns atletas conhecidos aí no Brasil e um atleta no mundo inteiro. É uma parte assim, bem legal essa parte dos atletas. Vamos falar os tipos de treinos que os atletas fazem, né? Então, quando um jogador ele é atleta, ele tem uma rotina de treino, ele tem que se dedicar muito mais do que a gente que joga porque gostamos ou porque o colega quer jogar, vão jogar na escola. Então, o atleta ele tem uma rotina de treino. E vamos falar sobre alguns locais de treino. Então, alguns clubes, né, alguns locais específicos, ajuda da internet hoje em dia, nesse tempo dessa pandemia, como que eles estão se virando. Então, eu creio que vai ser uma aula bem legal e bem prazerosa para você acompanhar hoje. Vamos começar com uma atividade, então, né? Na aula passada, falamos um pouquinho sobre o xadrez enquanto esporte. Lembra lá, a gente foi pincelando na aula ali, eu dei algumas dicas se era um esporte, se era um jogo, né? Então eu acredito sim que vocês lembram do que a gente falou. Então tentem relembrar sobre o que conversamos e agora relatem em seu caderno quando o xadrez é considerado um esporte e quando é considerado um jogo. Então faça 2 tópicos, você pode fazer ali 2 parágrafos ou você pode fazer como se fosse uma pequena redação direto, mas eu preciso que você coloque ali quando ele é um esporte, por que o xadrez é um esporte e quando ele pode ser praticado como um jogo, né? Um jogo na escola, um jogo em casa. Então eu quero que você faça a diferenciação dos dois, mas coloque bem específico. Se for por tópico ou se for corrido, deixe ele bem especificado e bem bonitinho no seu caderno. Dá um tempinho para você e a gente já volta para continuar na sala de hoje.
Pessoal, então espero que o que vocês colocaram no seu caderno aí tenha a ver com o que a gente vai estudar daqui em diante, né? Às vezes você colocou algo assim muito diferente ou colocou algo que você viu que está errado, não tem problema. Deixa no seu caderno, porque quando a gente voltar em sala, a gente comparar as questões e ver por que você errou. Então, às vezes a sua dúvida é a dúvida do seu colega lá do fundo, do seu colega lá do meio da sala. Então, é importante que você deixe para que todos consigam tirar a dúvida, que às vezes será a dúvida de mais gente, ok? Vamos continuar aqui, ó. Não importa o que você colocou em seu caderno, o que importa foi sua tentativa, e a partir de agora vamos entender essa diferença. E você aí na sua casa, compare sua resposta com o que vamos falar na aula de hoje. Vamos lá. Xadrez, esporte ou jogo? Esporte refere-se a qualquer tipo de prática que tenha as seguintes características. Primeiro, estar subordinado a um órgão oficial. A gente já falou lá sobre, né, a confederação que rege o xadrez. Então, vocês lembram lá que a gente já conversou sobre isso, né? Segundo, ter regras fixas. Lembra que eu falei lá que se a gente jogar xadrez aqui no Brasil, jogar no Chile, jogar na Alemanha, jogar no Japão, as regras serão as mesmas? Porque tem uma federação ali, uma confederação que criou as regras no mundo inteiro. Então, isso são características de esporte. O futebol, por exemplo, é jogado no Brasil, a seleção brasileira joga contra a seleção japonesa e eles não precisam, antes do jogo, falar que o goleiro não pode pegar o recuo com a mão ou o jogador de linha não pode pegar a bola com a mão, né? Porque já as regras são estipuladas já por uma federação. Então, é a mesma coisa com o xadrez. Ser competitiva, né? Ela tem que ter uma competição ou competições que regem o esporte, né? Aqui no Paraná nós temos vários tipos de torneios escolares e torneios que alguns grupos fazem, né? Alguns clubes de xadrez fazem, e Brasil e Mundial sempre tem essa competição. E o praticante, quando ele é um profissional, ele tem um salário, ele tem um patrocínio, ele tem premiações. Então, sempre quando um atleta ele se empenha o dia todo, o tempo todo dele para praticar aquilo, ele vai ter ali um salário, ou ele vai ter uma ajuda de custo, uma bolsa, né, um auxílio, alguma coisa assim. E isso caracteriza a profissionalização. Então, se você pensa em jogar xadrez para ser profissional, para viver disso, um dia você vai chegar e ter patrocínio, fazer propaganda de algumas marcas de xadrez, né, algum tipo de tabuleiro. Sempre existem as marcas por trás que pagam para o profissional fazer propaganda deles. Então, isso é uma parte bem bacana. E por atender essas 4 características que o xadrez é considerado um esporte. Então, sem essas características, não é considerado um esporte. Mas como ele, né, ele atende esses requisitos, está tudo certo. E é um esporte para todos e que exercita a mente. Então, nós podemos praticar ele como esporte, como jogo, mas o importante é que ele vai exercitar nossa mente. Então, não importa se, a gente já falou, né? Se ele é pequenininho, se ele é novinho, 2, 3, 4, 5 anos, não importa. Ou se ele tem 50, 60, 70 anos, ele vai exercitar a mente da mesma forma para todos. Então, isso, o xadrez, né? Lembra que eu falei que ele é considerado a ginástica da mente? Que é um dos termos que eu mais gosto, né, do xadrez? Por isso, ele exercita a tua mente, ele faz com que você tenha raciocínio e vários outros benefícios que a gente já conversou lá. O xadrez é o segundo esporte mais praticado no mundo, perdendo apenas para o futebol, de acordo com o livro O que é Xadrez, de Paulo Sérgio dos Santos. Ali está a capa do xadrez, às vezes você já viu ele na biblioteca do seu colégio, ou algum conhecido já falou para você sobre ele, mas olha só, ele é o segundo esporte mais praticado no mundo, né? Não é no Brasil, é no mundo. Então, para você ter uma ideia da imensidão que o xadrez, a proporção que o xadrez ganhou, né, no cenário mundial. Só perde para o futebol, que toda esquina tem alguém jogando, toda quadra aí de esporte tem alguém jogando futebol. Mas o xadrez é muito conhecido mesmo. O xadrez também é considerado um jogo, pois pode ser recreativo. Também é considerado um jogo quando adaptamos algumas regras ou excluímos outras. Então, presta atenção na diferença do esporte para o jogo. Isso não só no xadrez. Qualquer prática que você já tenha praticado na educação física, eu tenho certeza que você já praticou ele como esporte e como jogo. Você adaptando as regras, né, mudando o objetivo ou inserindo regras no esporte, você já adaptou para um jogo. Então, a regra que você colocou aqui no Paraná não vai ser... Eles não vão conhecer lá na Bahia, né, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, eles não vão conhecer, porque foi você que adaptou essa regra aqui.
Então você tem que entender a diferença do esporte para o jogo, para que se você conhecer um jogo aqui que é no Paraná, você for para fora do Paraná, às vezes o pessoal nem conhece e você vai ficar totalmente perdido naquele jogo. Então você tem que entender, quando você adapta algumas regras, muda ou tira, né, regras ali e coloca de forma diferente, você está tornando o esporte um jogo. Entendeu? Agora, né, tudo começa a fazer sentido nos seus jogos e esportes aí, né? Primeiro quiz do dia. O xadrez pode ser considerado, acabamos de falar, jogo ou esporte, depende do fim em que está sendo aplicado. Alternativa B, somente jogo. Alternativa C, somente esporte, tipo, eu não posso adaptar ele para um jogo, ele é só um esporte, em todo lugar, qualquer momento que eu for jogar, ele é só um esporte? Ou não é esporte por haver grande queima calórica? O esporte ele só é esporte quando tem queima calórica, quando eu corro, quando eu canso o meu corpo, quando eu faço atividade física? Será que foi isso que a gente conversou nessa aula e nas outras passadas? Né? Pensa um pouquinho e a gente já volta com a resposta desse quiz para você. Qual foi sua resposta? Espero que tenha sido a mesma que a minha aqui, né? Alternativa A. Ele pode ser um jogo ou um esporte. Depende do fim em que está sendo aplicado. Então, se eu quero algo pedagógico na escola, eu estou ensinando, eu estou modificando as regras, ele vai ser um jogo. Se eu estou num torneio, se eu vou jogar valendo um prêmio, se eu vou jogar para pontuação, aí ele é um esporte. Ele tem que ter as regras que a federação criou para ele. Então, só a gente cuidar, é bem simples ali, mas a gente cuidar ali para não confundir a questão do jogo com o esporte, né? Agora vamos conhecer alguns atletas que são conhecidos no Brasil e no mundo. Quando a gente fala em atleta, a gente já pensa lá, né? Usain Bolt, Neymar, Messi, né? Os nomes assim mais da mídia. Mas vocês vão ver que o xadrez também tem os seus atletas de alto nível. Atletas que só vivem disso, atletas que ganham dinheiro para jogar xadrez, para ensinar, para dar palestras, né? Então, vocês vão entender agora um pouquinho dos atletas e a diferença de um atleta de um esporte mais comum para a gente e o atleta do xadrez. Primeiro, ó, Alexander Fehr, né? Ele é de Joinville, né? Apesar do nome parece ser estrangeiro, mas ele é de Joinville, pertinho do Paraná, e aos 6 anos de idade iniciou no xadrez e foi campeão paranaense sub-10 de xadrez. Então, ele começou a jogar aos 6 anos de idade. Então, é algo assim que praticamente nasceu com ele, né? Ele sempre gostou do xadrez, foi adepto do xadrez e ele viu que ele tinha tanta habilidade que ele começou a participar. Ele é de Joinville, mas o primeiro campeonato dele foi o Paranaense Sub-10. Então, ele veio para o Paraná para participar do campeonato, né? Foi campeão Sub-10. Então, abaixo de 10 anos, ele era o top da categoria.
Passou por praticamente todas as categorias subprofissionais. Então, sub-10, sub-12, foi passando passou por todas as categorias. E aos 16 anos recebeu o título de grande mestre. Então, um grande mestre é um faixa preta do jiu-jitsu, do xadrez, vamos falar assim, né? Quando o cara chega lá na última etapa, lá como se fosse uma faixa preta de qualquer arte marcial, ele ganha esse título de grande mestre. Então, é assim, para poucos, né? Muito treino, muita dedicação. A pessoa tem que ser boa naquilo que faz, tem que amar o xadrez e ela tem que entender muito. Então, ela vai dar palestra, ela vai dar curso, né? Pessoas vão procurar ela para aprender particular. Então, como qualquer outra modalidade esportiva, aí, às vezes pessoas querem aprender, né? Só ela com o profissional. Então, no xadrez acontece muito isso também. Então, ele se tornou o grande mestre aos 16 anos, né? Para poucos isso. Aos 18 anos, ele recebeu o título de grande mestre internacional. Então, pulou mais um degrauzinho ainda, né? Aos 16 era grande mestre aqui no Brasil, aos 18 internacional. Sendo o brasileiro que recebeu mais rápido esse título. Então, aos 18 anos, ele já tinha uma carreira, né, formada, já tinha reconhecimento internacional. Entre suas atuações, destaca-se a conquista invicta do 72º Campeonato Brasileiro, em Guarulhos, de 2005, e o bicampeonato paulista, em 2007 e 2008. Representou o Brasil nas Olimpíadas de Cálvia, 2004, e Torino, 2006. Então, o xadrez ele é tão grande, ele é conhecido tanto assim no mundo, que ele tem a Olimpíada de xadrez, né? Então, não é a mesma Olimpíada que a gente conhece, que a gente vê na TV e nas redes de televisão, mas ela tem esse treinamento, vem atletas do mundo inteiro para participar, para ganhar o mesmo prêmio, né? Então, todos disputam o mesmo prêmio. Então, as Olimpíadas aí são para poucos, né? É 1 ou 2 do Brasil, 1 ou 2 dos Estados Unidos, 1 ou 2 do Japão. Então, junta todos e eles disputam o mesmo prêmio. Então, é para poucos essa satisfação de participar da Olimpíada, né? Em 2009, ele é o número 1 do Brasil, né? E no mundo é o número 95. Então, para você ter uma ideia, ele é o segundo esporte mais jogado no mundo, né, que é o xadrez. E ele é o número 95 do mundo. Então, para você ter uma ideia aí da imensidão e da capacidade que ele tem, né? Em 2011, foi desafiado por Henrique Costa e, após uma melhor de 4, ele venceu a lenda brasileira. E sagrou-se definitivamente como o maior enxadrista brasileiro da atualidade, número 3 do ranking nacional. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse Henrique, mas ele foi um dos melhores, ele já era profissional, ele já era muitos mais anos, assim, ele estava nesse mercado assim, do xadrez, disputando o campeonato, e o Alexander conseguiu vencer ele numa melhor de 4. Para ele foi o auge da carreira dele. O André Diamond. É engraçado, né, que a gente vê os nomes dos atletas, eles parecem que são, né, de fora do Brasil, são internacional, mas todos são puro brasileiros, são da nossa raça aqui, né? Então ele é nacional de Fortaleza, né, de 1990, iniciou no xadrez com 4 anos de idade, né? Então o Alexander 6, ele já 4 anos, né? 2 anos mais novo, né? E através do seu pai. Então ele aprendeu com seu pai em casa ali, o pai mostrou os primeiros movimentos e dali em diante ele continuou. Com 8 anos começou a treinar no clube Hebraica, né? E através do clube fez estágio por 4 meses na academia de Alexander Kalifman, em São Petersburgo, né? Fora do Brasil. Então, coisas que aconteceram rápida na carreira, assim, de tanto de um quanto o outro, né? Então ele aprendeu, começou a gostar, começou a praticar, e a hora que viu já estava indo para fora do Brasil por conta do xadrez, né? Através do xadrez. Ele foi campeão pan-americano sub-12 em 2001, campeão paulista e brasileiro do sub-16 em 2001 também, integrou a equipe brasileira na 38ª Olimpíada de Xadrez, né? Campeão brasileiro em 2008, tornou grande mestre da FIDE em 2009, Federação Internacional de Xadrez. Então, outro grande mestre internacional aí, né? E é o número 7 do ranking nacional, hoje em dia. Então, são atletas, né, muito conhecidos. Às vezes a gente não conhece, mas eles fora do Brasil, assim, têm um conhecimento que por onde passa, né, todo mundo sabe quem é eles, né? Darcy Lima, outro atleta, né? Ele é do Rio de Janeiro, de 1962, ele já tem uma idade um pouco mais avançada que os outros, né? Mas não é por isso que ele começou atrasado, ou começou de pequenininho lá, vou mostrar. Foi campeão brasileiro em 92, 2002, 2003. É mestre internacional desde 89, né?
Grande mestre da FIDE em 1997, da federação, quando ele foi reconhecido pela Federação Internacional. Campeão sul-americano em 2002, campeão pan-americano em 2007, finalista do Campeonato Mundial de Xadrez 2000, 2004, 2005 e 2007. Dizem que o Campeonato Mundial é um dos que mais pagam, né? Então, eles têm um grande incentivo financeiro para participar desse campeonato. Tem toda uma preparação, tem um custo de viagem, hotel, mas os que chegam nas finais lá, eles recebem um bom valor em dinheiro para estar chegando nas finais lá. O campeão, então, ainda ganha muito mais. Ele foi campeão pan-americano de xadrez em 2007 e finalista do Campeonato Mundial em 2000, 2004, 2005 e 2007. 4 anos ele. Ele é atualmente o presidente da CBX. CBX é a Confederação Brasileira de Xadrez. E é o número 8 do ranking nacional. Então, além de tudo isso que tem no currículo dele de experiência, ele é um cara assim, muito inteligente, né? E muito inteligente com o xadrez. Conseguiu elevar o xadrez brasileiro aí a grande patamar. Baseado nisso, vamos para a segunda atividade. Faça uma pesquisa e relate em seu caderno quem é o xadrista número 1 do ranking nacional. Quais suas principais conquistas e como começou a jogar o xadrez. Então, faça uma pesquisa. Eu não vou falar quem que é ou quem não é. Eu quero que você faça a pesquisa. Se você não conseguir fazer agora, espera o final da aula, espera o final das aulas do dia. Faça uma pesquisa bem legal e deixa no seu caderno, faça um desenho, coloque algumas características e a gente volta daqui a pouco para continuar nossa aula aí que está quase no fim.
Ok, pessoal? Conseguiram achar o número 1 do xadrez nacional? Eu vou apresentar para vocês o número 1 do mundo agora, né? Garry Kasparov. Então, ele é de Azerbaijão, né, de 1963. Ele é o grande mestre da FIDE, campeão mundial em 1985 aos 18 anos e derrotou Anatoly Karpov, que na época, quando ele derrotou, era considerado número 1. Então, por isso que o Kasparov ele passou esse posto e é considerado número 1. Então, ele está em comerciais, propagandas e jogo de xadrez, aberturas de campeonato mundial e Olimpíadas. É sempre ele que é procurado. Então, ele é o Messi, ele é o Cristiano Ronaldo do xadrez. Ele é o top, o primeiro é ele. Nenhum outro jogador dominou o xadrez por tanto tempo. O melhor jogador na história do xadrez. Uma das pessoas vivas mais inteligentes do mundo, com um QI de 192 pontos. Então, além do cara ter uma habilidade, né, imensa de jogar xadrez, o que ajudava era a inteligência dele, né? Então, por isso que ele conseguia prever. Diz que uma pessoa normal, um atleta normal, ele consegue ver 5, 6, até 7 jogadas futuras do seu adversário. O Kasparov ele conseguia ver entre 10 e 15 jogadas. Então, ele mexia uma jogada, ele já via 10 jogadas na frente, o que poderia acontecer. Então, o nível de raciocínio dele era impressionante, né? Mas, quem sabe, o próximo grande enxadrista pode ser você, né? E, às vezes, nessas fotos aqui, é você que está, né, dominando o mundo, dominando o Brasil e ganhando dinheiro com isso. Isso é legal, né? Falar um pouquinho dos treinamentos dos atletas para vocês, ó. A maioria treina no mínimo 8 horas por dia, entre estratégias, jogadas clássicas e estudos sobre os adversários. É a mesma coisa que um atleta de futebol ou do voleibol, treina de manhã e de tarde, né? Às vezes de noite faz algum estudo. Então, é a mesma rotina, 8 horas por dia. É importante também o fortalecimento muscular em geral, mas o grupo muscular da coluna é o mais prejudicado, segundo alguns atletas. Então, aí a importância da educação física nessa parte da preparação aí dos atletas também, né? Então, de tanto ele ficar sentado, né, ficar naquela posição com a cabeça baixa, ele tem ali um desgaste maior na coluna, ali no grupo muscular da coluna, lombar, né, cervical. Então, essa parte vai machucar um pouquinho e vai precisar de um fortalecimento melhor, né? Os locais de treino. Os clubes são os locais preferidos dos atletas, juntamente com seus técnicos. Então, olha como é interessante, né? O atleta, ele tem um técnico, alguém mais experiente, alguém que já consegue passar algumas dicas para ele, né? Porém, a pandemia afetou a rotina desse pessoal, tendo que se acostumar com os treinos online, assim como vocês nas aulas online, né, e remotas, né? Eles fazem pela internet, não conseguem local para treinar com aglomeração e eles precisam manter os treinos, né? O método mais comum são vídeos, plataformas e torneios online. Por que eles têm que continuar o treinamento? Porque acabou a pandemia e daqui 2 meses vai ter um campeonato importante, um mundial, uma Olimpíada. Eles não podem ficar esperando esse período passar para daí treinar. Então, eles têm que manter a rotina de treino deles, por são de alto nível, tem que manter a rotina porque quando chegar uma competição, pegar de surpresa, eles estarem preparados para, né, chegar nas pontas delas aí, senão vão ficar para trás. Aqui é um clube, né? Esse é um clube lá de São Paulo, mas ele é bem parecido com todos os outros clubes aqui do Paraná, né, das nossas cidades por aqui, onde as cidades que têm clube de xadrez, ele é bem parecido. Os jogos, para vocês perceberem, eles são os mesmos que a gente usa no colégio, né? Então, claro, tem os tabuleiros lá de vários reais, caro, mas ele é basicamente os que a gente tem no colégio lá, né? Aquele tabuleirinho branco com verdinho lá, e é o mesmo, ele tem a mesma utilidade e funciona comum para os grandes profissionais, né? Segundo quiz, com relação aos atletas de xadrez, assinale a alternativa correta, né? Alternativa A, são pessoas diferenciadas que nasceram para jogar xadrez. Será que é isso? Alternativa B, é impossível um atleta profissional ser encontrado no âmbito escolar. Então, um atleta escolar, essa alternativa está falando que o atleta escolar o atleta profissional não é encontrado na escola. Será que isso é verdade? Ou será que é mentira isso daí? Alternativa C. Qualquer pessoa pode ser um atleta de xadrez, independente de idade e região do estado. Eu posso ser um atleta, você aí em casa pode ser um atleta, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio pode ser um atleta, qualquer pessoa. Será que é isso? Ou apenas professores podem ser atletas profissionais. Então, só eu posso ser
um atleta profissional, só o professor de matemática pode ser um atleta profissional, só professores pode ser? Pensa um pouquinho e a gente já retorna com a resposta para você. Pessoal, espero que a resposta de vocês seja a alternativa C. Qualquer pessoa pode ser um atleta de xadrez, independente de idade e região do estado. Então você aí em casa, quem sabe você seja um futuro atleta de xadrez e ganhe muito dinheiro para isso. O que nós vimos hoje então? Vimos o xadrez se ele é um esporte, ou se ele é um jogo, ou se ele pode ser os dois, dependendo da ocasião. Vimos alguns atletas conhecidos no Brasil e vimos o mais conhecido do mundo. Vimos os tipos de treino que eles fazem, a rotina de treino deles, e vimos os locais, que são os clubes que eu mostrei a foto para vocês ali. Para a próxima aula, isso é importante. Se você conseguir, não tem problema se você não conseguir, mas se você conseguir, ou se você tiver fácil por aí, pedaço de papelão, IVA, ou 4 folhas de papel sulfite unidas, já deixa ela
coladinha assim, para ela ficar um quadrado bem grandão, que a gente vai fazer algo bem legal. Ela vai medir ele 42 por 42, né? EVA, tampinhas de garrafa, PET ou similares, né? 32 unidades vão precisar. Papel sulfite, lápis de cor, giz de cera, tinta, canetinha, o que vocês quiserem para colorir aí. Cola e régua. A gente vai fazer uma atividade bem legal para finalizar o conteúdo de xadrez. Então, isso vai ser como um prêmio para vocês que praticaram e assistiram todas as aulas de xadrez, e vai ser algo bem legal que vocês vão ficar guardados por bom tempo para poder praticar em casa. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? Eu sei que assim, os atletas é um pouquinho mais pesado o conteúdo, mas é importante a gente saber que, até onde podemos chegar com o xadrez, né? Hoje a gente está jogando na escola, estou jogando em casa, mas a partir de amanhã, o ano que vem, daqui 5, 10 anos, a gente não sabe onde o xadrez pode nos levar. Ok, turminha? Então a gente volta daqui uns dias para mais uma aula para a gente finalizar o conteúdo de xadrez. Até a próxima!